Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os procedimentos preventivos e restauradores em dentística restauradora. Embora o termo dentística restauradora remeta à restauração, atualmente a filosofia ideal para a dentística é a promoção de saúde. Avaliar o paciente, prevenir o paciente e antever a situação anteriormente aos procedimentos restauradores. Fazer com que o paciente não tenha as lesões cariosas ou, quando presentes, elas consigam ser diagnosticadas em estágio inicial e revertidas com procedimentos preventivos e promoção de saúde. Essa é a filosofia mais atual da dentística, a era da prevenção dentro da odontologia, então, ela casa muito bem com essa nova visão da dentística. Então, assim sendo, pensamos sempre na especialidade de dentística como dentística isoladamente. A cárie dental, por outro lado, ainda é uma das doenças mais prevalentes na humanidade, que acometem grandemente nossos pacientes e é uma das principais causas das perdas de tecido dental. Então é importante que nós consigamos promover a saúde dentística, prevenir a ocorrência da doença, prevenir a ocorrência principalmente das lesões cariosas. Então fazer esse diagnóstico precocemente e assim então fazermos a promoção de saúde. Então a sequência sempre é o seguinte: fazer uma definição do que é realmente a doença cárie, diagnosticar corretamente e preveni-la. Se caso não for possível fazer mais essa reversão, assim sendo então feita a restauração nessas circunstâncias específicas onde realmente não tem mais como reverter esse tecido dental cariado. É importante lembrar sempre que tratar a doença cárie não significa restaurar. Você consegue controlar a doença cárie, fazendo com que essa doença ela não apresente sinais, que são as lesões cariosas ou a perda do tecido dental por meio das lesões cariosas. Black já dizia que chegará um dia que nós vamos conseguir entender a etiologia da doença cárie e assim preveni-la, evitando então os seus efeitos destrutivos. Isso já Black já imaginava e hoje nós temos esse conhecimento. Então, o mais importante é que nós temos o conhecimento e muitas vezes nós não implementamos esse conhecimento. Então, por esse motivo é super importante fazer um diagnóstico correto e, por meio de sinais e sintomas, consigamos detectar essa doença. E também temos que imaginar a seguinte situação: existem pacientes com baixo risco à cárie e pacientes com alto risco à cárie. Quais são aqueles pacientes com baixo risco à cárie? São os pacientes que possuem uma higienização adequada, que apresentam um sinal de saúde periodontal, pacientes que apresentam uma capacidade de desorganização da placa bacteriana adequada, do biofilme dental, que possuem uma dieta controlada, com fluxo salivar normal e com uso controlado, contato controlado, na quantidade e na dose correta de flúor. Já os pacientes com alto risco de cárie são os pacientes que apresentam uma higienização insuficiente. São aqueles pacientes que, mesmo que quando eles frequentam ou quando estão numa consulta com um cirurgião dentista, você percebe uma inflamação periodontal condizente com a ação de placa bacteriana. Então, este paciente não possui ou tem uma dificuldade maior de desorganização de placa bacteriana, uma dieta rica em carboidratos fermentáveis, com baixo fluxo salivar ou ainda pacientes, casos especiais que têm realmente uma dificuldade de fazer essa desorganização. Então é importante que para o diagnóstico vocês tenham consciência que a estrutura dental ela deve estar limpa, seca e bem iluminada, para que consiga fazer então esse diagnóstico entre lesões ativas e lesões inativas. Lembrando também que a sonda exploradora não é a melhor forma de diagnóstico, até porque já foi visto que o exame visual ele é tão efetivo ou mais efetivo do que o exame tátil.
Hoje, então, a capacidade de visualização de diagnóstico clínico é muito superior ao exame tátil. Além disso, existe o risco de criar lesões irreversíveis por meio desses instrumentos exploratórios, além de levarmos bactérias de um nicho para o outro. Então é importante que a estrutura dental ela esteja limpa, seca e de fácil visualização. E temos também os exames radiográficos como meios auxiliares nesse diagnóstico. Então, por meio dos exames radiográficos, conseguimos distinguir tecidos dentais mineralizados e desmineralizados. Então, levando isso em consideração, é super importante que, por meio de radiografias, consigamos fazer também o diagnóstico de presença de lesões incipientes ou não nas regiões interproximais dos elementos dentais. As lesões inativas são lesões onde presenciamos esmalte com alteração, porém de coloração brilhante em locais de fácil higiene. Então, lesões cariosas inativas sofreram, tecidos dentais que sofreram uma lesão cariosa, uma ação cariosa, porém essa ação cariosa foi paralisada e esse mesmo esmalte sofreu uma remineralização. Então, essas lesões não necessitam de intervenção restauradora. Já uma lesão ativa apresenta um esmalte com uma coloração opaca, uma superfície bastante rugosa e uma superfície com acúmulo de placa, com uma dificuldade maior de higienização e, quando próximo à gengiva, apresenta também gengivite. Nessas situações, nós precisamos pensar em procedimentos restauradores. E quais são os procedimentos restauradores? Quais são os princípios quais devemos nos basear para realizar esses procedimentos restauradores? Então, precisamos lembrar da presença de cavidade. Então, quando há a presença de cavidade, é necessário fazer essa restauração, principalmente quando não é possível mais fazer essa desorganização da placa. Quando há realmente uma cavidade presente e essa cavidade ela está associada a uma impossibilidade, uma dificuldade maior de desorganização de placa. Então há um comprometimento, um risco de comprometimento pulpar, sensibilidade dental, movimentação dental, pela falta então dessa estrutura perdida, progressão da lesão visível e também por motivos estéticos. Esses são, então, um dos principais fatores para que nós tenhamos a necessidade de restaurar. E quando vamos fazer essa restauração, é importante que vocês lembrem também da anatomia. Além dos fatores biológicos, temos que respeitar as questões funcionais dos elementos dentais. E a parte funcional, ela passa principalmente da parte biológica e da parte anatômica dos dentes. Então é importante que vocês tenham conhecimento da anatomia dos dentes posteriores, do desenho oclusal, da posição das cúspides, da quantidade de cúspide presente em cada elemento dental. Então é importante que vocês copiem esses detalhes numa restauração. Então, a restauração ela tem como objetivo devolver as características anatômicas funcionais dos dentes. É importante também que vocês respeitem as técnicas para que uma restauração ela seja bem executada. Existe uma técnica correta para que ela seja adequadamente realizada. Respeitar essa técnica faz com que a restauração ela seja desenvolvida de forma correta, de forma mais facilitada. Então, é super importante que vocês conheçam a posição de cada cúspide nos elementos dentais restaurados posteriores. Primeiro molar, segundo molar, pré-molares. E dentro de cada cúspide também devemos entender que possui lóbulos secundários e principais que formam essas cúspides. A posição desses lóbulos, como elas se comunicam entre esses lóbulos de cúspides que compõem o mesmo elemento dental.
Essa sequência é super importante e também devemos lembrar também a importância das cristas marginais, o papel das cristas marginais nos elementos dentais como estruturas de reforço. Então é importante que as cristas marginais elas também sejam reproduzidas adequadamente, assim a função oclusal do paciente também não é alterada. Dessa forma, a sequência clínica de uma restauração é super importante ser respeitada. Então, inicialmente, é necessária uma avaliação clínica e radiográfica para que você consiga determinar se aquele elemento dental com uma lesão cariosa ativa é passível de restauração, é necessário essa restauração. É importante também fazer uma avaliação térmica para avaliar a vitalidade pulpar, fazer uma demarcação, um ajuste oclusal, uma avaliação oclusal, onde você verifica os padrões oclusais referentes a esse elemento dental e mantenha esse padrão oclusal mesmo após a restauração, que não haja uma alteração na oclusão do paciente. Em seguida, é realizada a seleção de cor para a realização dessa restauração. Feito isso, realiza-se a anestesia para esse elemento dental, um isolamento absoluto, o acesso à cavidade, limpeza dessa cavidade e, assim, é realizado posteriormente o tratamento adesivo e procedimento restaurador. Percebam que até chegar ao procedimento restaurador, há inúmeros passos anteriores a elas. Após o procedimento restaurador, fazer a remoção do isolamento absoluto, que é uma etapa imprescindível, fazer um controle de umidade adequado, porque os sistemas adesivos eles são muito sensíveis à técnica, e se você tem mais uma preocupação em relação à umidade, isso faz com que você tenha uma perda de foco em relação às etapas restauradoras. Então, quando você tem um ambiente controlado, restaurador, isso faz com que você tenha uma tranquilidade maior, uma concentração melhor para os procedimentos restauradores. Feito o procedimento restaurador, é realizado então o ajuste oclusal e o acabamento e polimento da restauração. Vamos entender então como ocorre ou como é feito essa restauração. Por exemplo, uma restauração classe 1. É feito primeiramente então uma avaliação da necessidade dessas restaurações ou da substituição dessa restauração no caso de cárie secundária. É realizado a avaliação clínica, radiográfica, vitalidade pulpar, anestesia, seleção de cor, isolamento, remoção da restauração insatisfatória e procedimento adesivo. O procedimento adesivo foi feito então com um sistema adesivo, aqui no caso autocondicionante, de 2 passos, o Clearfill SE Bond, onde é necessário fazer um condicionamento seletivo do esmalte, aplicação de um primer autocondicionante em dentina e adesivo em dentina e esmalte. Em seguida é feito a restauração desse elemento dental, respeitando então a posição, o posicionamento e a inclinação de cada cúspide restaurada. Então, novamente, mais uma classe 1, substituição de uma restauração insatisfatória. É feito o acesso, então, pós isolamento absoluto, realizado o condicionamento ácido seletivo, em seguida a aplicação do sistema adesivo, primer em dentina, autocondicionante e sistema adesivo em dentina e esmalte. A seleção ou a escolha do sistema adesivo fica a critério então do profissional, sabendo então as prioridades, as vantagens e benefícios de cada sistema adesivo. O importante é que ela seja aplicada corretamente. Então, em seguida é feito a inserção incremental da resina composta, respeitando o espaço das cúspides e também respeitando a inclinação das cúspides. Então, o importante é respeitar a localização, o posicionamento de cada cúspide e também respeitar a inclinação
das cúspides. Respeitando-se o posicionamento e a inclinação das cúspides, o acerto oclusal e acerto anatômico é muito mais facilitado. Então, as etapas de acabamento e polimento acabam sendo mais rápidas nessas situações. Quando nós não respeitamos o posicionamento das cúspides e a inclinação das mesmas, na etapa de acabamento e polimento, acaba tendo grande interferência e é necessário ajustes demasiados nessas etapas. Nas restaurações do tipo classe 2, devemos então levar em consideração o posicionamento das matrizes para a confecção das paredes perdidas. No caso das restaurações classe 2, seguimos com a mesma sequência clínica e temos em consideração a proteção dos dentes vizinhos com matrizes de proteção e matrizes restauradoras para ajudar na confecção dessas paredes perdidas. No caso aqui temos uma restauração em segundo pré-molar superior, onde a restauração ela estará localizada na região distal e oclusal desse elemento dental. Fazemos o acesso à lesão cariosa com uma alta rotação, uma ponta diamantada em alta rotação, equivalente à cavidade. Acessamos a lesão cariosa, removemos a lesão cariosa com uma broca carbide em baixa rotação, sempre protegendo o dente vizinho com uma matriz de proteção. Uma vez feito a remoção de todo o tecido cariado, feito a limpeza da cavidade, partimos então para o posicionamento da matriz para a confecção da parede, e a função dessa matriz é estabelecer um contorno adequado da restauração e, além disso, minimizar os excessos de materiais restauradores, principalmente nas margens gengivais. Uma vez posto a matriz, é necessário então posicionar uma cunha de madeira. Essa cunha de madeira vai fazer uma justa posição da matriz com a margem gengival. E o anel de afastamento interdental, ela vai promover um leve afastamento interdental, compensando a espessura da matriz proximal. Então, a matriz proximal ela vai servir de anteparo, vai servir de base para a confecção dessa parede, enquanto a cunha de madeira irá fazer a justa posição da matriz com a margem gengival e o anel de afastamento irá promover então um leve afastamento dental. Desta forma aqui, a matriz posicionada, fazendo o desenho da parede perdida, a cunha de madeira ou cunha plástica, fazendo então uma justa posição da matriz contra a margem gengival e o anel de afastamento posicionado entre os elementos dentais, promovendo o afastamento interdental. Em seguida, é feito os procedimentos adesivos, aqui no caso foi um sistema adesivo de condicionamento ácido total de 2 passos, onde o sistema adesivo ele é composto com um frasco, onde há primer adesivo no mesmo frasco. Condicionamento primeiro um esmalte por 15 segundos, seguido pelo condicionamento em dentina por mais 15 segundos, totalizando 30 em esmalte e 15 em dentina. Lavo, enxago, removo bastante esse material condicionador, o ácido fosfórico, faço um enxágue pelo dobro de tempo de condicionamento, protejo em seguida a dentina com uma bolinha de algodão e promovo então a remoção dos excessos de umidade. Em seguida, aplico meu sistema adesivo de frasco único, tanto em dentina quanto em esmalte, 2 a 3 camadas seguidas. Em seguida, realizo a volatilização do solvente e fotoativação. Uma vez feito a hibridização dos meus tecidos, vou realizar a restauração. No caso de restaurações do tipo classe 2, sempre iniciamos a restauração pelas paredes proximais. Então, primeiro confeccionamos a parede proximal, distal ou mesial. Se haver cavidades nas paredes mesiais e distais, você irá realizar primeiro a restauração de uma das paredes e depois a outra parede.
Então, além disso, o anel de afastamento primeiro deve ser posicionado numa parede, restaurado, deslocado novamente depois de finalizar esse anel para outra parede e restaurar esta parede em seguida. Feito a confecção da parede, polimeriza-se esse incremento, então é importante lembrar sempre a polimerização de cada incremento. Preenchemos a porção oclusal da cavidade com a resina de dentina e finalizamos com a resina de esmalte. Então é sempre importante lembrar o correto posicionamento da matriz para que haja um bom ponto de contato, ou um adequado ponto de contato, e assim evitando-se a impacção alimentar entre os dois elementos dentais. E para que isso seja alcançado, é necessário que a matriz esteja bem posicionada e instalada. Assim, você irá conseguir um bom ajuste interproximal. É importante também, novamente, respeitar as inclinações das cúspides e o posicionamento das cúspides. Uma vez você respeitando isso, uma vez compreendido essas etapas, é possível fazer a restauração de qualquer elemento posterior. Novamente, para relembrar e finalizar a aula de hoje, vamos rever a sequência clínica de procedimentos restauradores posteriores. Uma vez feita a avaliação, feito o diagnóstico desse paciente, faz-se uma nova avaliação clínica, uma nova avaliação radiográfica. Então, no caso, é importante que você reveja e confirme o elemento dental a ser restaurado, tanto clinicamente quanto radiograficamente, para que a restauração seja realizada no elemento dental correto. É importante também fazer um teste de vitalidade, verificar se a viabilidade pulpar desse elemento dental a ser restaurado está ainda viável. Caso negativo, é necessário fazer então já uma intervenção também endodôntica, fazer a remoção de cárie e fazer então o encaminhamento ou o tratamento endodôntico previamente à etapa restauradora. Caso a viabilidade pulpar seja positiva, é realizado então o procedimento restaurador. É necessário também fazer a avaliação oclusal, demarcar e estudar os contatos oclusais, para que a nova restauração ela não interfira nesses contatos oclusais, que elas se mantenham iguais. É realizado também a seleção de cor. Então, a seleção de cor é realizado com escalas de cores sobre o tecido dental a ser restaurado. Uma vez feita a seleção de cor, realiza-se a anestesia referente ao elemento dental em questão a ser restaurado, isolamento absoluto, acesso à cavidade, remoção do tecido cariado quando presente, limpeza dessa mesma cavidade e tratamento adesivo. O tratamento adesivo deve ser realizado segundo ao sistema adesivo selecionado, a categoria do sistema adesivo que você que você optou em utilizar. Então isso é muito importante, saber usar adequadamente o sistema adesivo. Feito o tratamento adesivo, realizar os procedimentos restauradores, respeitando o posicionamento das cúspides e a inclinação das cúspides, também como os desenhos oclusais, o desenho de cada cúspide, respeitando também a restauração ou a inserção incremental da resina composta em cada cúspide, polimerizando incremento por incremento adequadamente. Uma vez finalizado o procedimento restaurador, é necessário fazer a remoção do isolamento absoluto, fazer uma nova demarcação oclusal com papéis articulares, papéis demarcações oclusais, fazer o ajuste oclusal quando necessário e fazer o acabamento e polimento da restauração. Muitas vezes esse acabamento e polimento é necessário ser realizado em duas etapas. Uma etapa inicial
e uma etapa final em um segundo momento, após o paciente ou após o paciente ter passado o efeito da anestesia. Certo? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição.